Olá, meus amigos. Novamente estamos de volta para nós falarmos assuntos da Palavra de Deus, palavras da profecias da Palavra de Deus, profecias que estão em curso, profecias que estão acontecendo, profecias que vão acontecer. Falando a verdade para os tempos dos fins, estamos novamente trabalhando com vocês da Palavra de Deus e também sobre os fins dos tempos, o que está acontecendo, o que vai acontecer com a humanidade. E para você deve ser algo importante, deve ser algo que você deve prestar atenção, você deve buscar esta experiência, esse conhecimento pela Palavra de Deus à sua vida. Você sabe que nós estamos começando esta live, este momento de poder com este canal transmitir, passar conhecimento da Palavra de Deus para você. Então peço a você que você possa já nos ajudar dando seu like, para que nós possamos crescer esse canal com simplicidade, com humildade, para que possamos difundir a palavra de Deus para as pessoas. E se você também não tem esta verdade que é Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que restaura a vida do ser humano, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu peço a você que você faça essa tua decisão para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai te dar a você não somente a paz nesta vida, mas dará a você a paz eterna, dará a você a esperança, a vida eterna para a sua vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer ter vida eterna, venha para Jesus. Jesus é a esperança para a sua vida, ok? Pois bem, então vamos trabalhar hoje, estamos na parte 2 sobre o grande tema, a grande tormenta. O tema é a grande tormenta e como título é a convocação. Eu quero passar para você que essa história da nova era, nova ordem mundial, não é um assunto de momento, não. Não é um assunto que começou ontem ali, conversando com algumas pessoas, alguma lanchonete, algum canto qualquer de um país pequeno, grande deste mundo, não. Não é de hoje. O que está acontecendo, as manifestações da nova ordem mundial, as manifestações de estabelecer uma nova plataforma para que o mundo possa, então, ser enquadrado, ser alinhado nessa proposta, isto não é de hoje. Pois bem, isso já vem lá dos tempos passados, tempos idos. Exemplo clássico, quando eu falei aqui numa live já a respeito de um grande líder, né? Porque na verdade as pessoas pensam que hoje são novidades, né? Hoje são novidades. E o proverbiano rei Salomão falou muito clássico: nada há de novo debaixo desse sol. Nada de novo. O que foi feito, está sendo feito hoje já foi feito lá atrás. O que está sendo criado hoje já foi criado lá atrás. Logicamente, de uma forma muito mais lenta, muito mais grotesca, mas só que a tecnologia do homem sempre esteve com ele, porque Deus assim o criou, tá certo? E última coisa muito importante, quero passar para você que o que está acontecendo hoje também, nessa manifestação das nações, governantes, lideranças mundiais, pensadores, teólogos e assim por diante, isso não é de hoje também não. Porque no tempo de um grande líder chamado Nimrod, marca aí, Nimrod. Nimrod foi um grande líder da humanidade passada, uma humanidade pós-diluviana, pós-dilúvio, que aconteceu, o grande dilúvio universal, e onde a humanidade começou a recomeçar com Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras, e mais para frente essa humanidade cresceu novamente, tomou corpo e começou já a fazer algumas coisas no mundo. Mas a proposta desse Deus era que essa humanidade se espalhasse por toda a parte da terra. Não aconteceu. Aí o que aconteceu? Levantou-se naquela época um grande líder mundial para a época, né? Porque havia só uma língua, havia só uma cultura, havia só um pensamento, havia só uma política, tá certo? Levantou-se homem chamado Nimrod, astuto, e a Bíblia fala que era um grande caçador diante de Deus. Pois bem, um grande caçador diante de Deus. O que seria isso para você? O que seria, na tua concepção, assim, um grande caçador diante de Deus? Pois bem, um grande caçador não era um caçador de animais, não. Lá não existia um safari para caçar leões, caçar qualquer tipo de animal para se alimentar, não. Ele não era um caçador de animais para trazer alimento para a sua família e sociedade, não.
ele era um caçador, ele era um matador, ele era um genocida, tá certo? Era um tirano, era um destruidor de almas, de pessoas. E seu reino foi estabelecido com muita morte, com muita matança. E então, como hoje há também esses grandes caçadores, né? Por dizer hoje, né? O Hitler foi um grande caçador diante de Deus, matou milhões de judeus e matou também muitas pessoas não judias na Segunda Guerra Mundial. E vai por aí fora, esses grandes caçadores de homens sempre existiram e tiveram seu final merecido segundo Deus, correto? Pois bem, então ele queria levantar ali uma torre cujo topo tocasse no céu, verdade? Então, se tocasse no céu, era uma torre gigantalha, muito forte, muito grande, poderosa, e aí então seria para que houvesse uma adoração aos astros do universo, né? Entre aspas, mentira, seria uma adoração a demônios, adoração a anjos caídos, para estabelecer uma nova ordem espiritual no mundo, tá certo? E que Deus fez? Deus percebeu que eles tinham um só pensamento, um só coração, uma só vontade, uma só língua. Deus confundiu a língua deles, os espalhou por toda a face da terra, confundindo e nublando e realmente jogando água na proposta deles estabelecer um reino mundial numa só língua, num só poder, num só exército ali, contra a vontade de Deus, e Deus espalhou. Veja bem, está na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 11, você pode ler, você pode ter conhecimento, aconteceu. Pois bem, de lá para cá que se levantou outros líderes, né? É exemplo clássico, mais para frente, na mesma linhagem ali de poderoso, de ditador, de soberano, o rei Nabucodonosor. Na época do rei Nabucodonosor, esse rei realmente levantou fez uma torre lá e convocou realmente todos os homens do seu domínio, todas as nações, governantes, e trouxe para perto daquela estátua, sob pena de morte, quem não adorasse aquela torre. E vou ler para você aqui rapidamente, está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, então fala assim, ó, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, né? Seria uma torre muito alta, 30 metros de altura, praticamente, e essa largura era de 12 metros quadrados, entendeu? Muito grande. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, todas as autoridades que estavam sob o teu domínio naquele grande império da Babilônia, e falou assim, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, assim por diante, e Nabucodonosor tinha levantado e estava impedindo a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então está todo mundo de pé. Aí fala assim, e o arauto pregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes a sona da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Olha aqui agora, veja só, olha só o sistema da nova ordem mundial no tempo do rei Nabucodonosor. Ok? Ele fala assim, e qualquer que se não se prostrar, ok? Sinto muito, não entendi. A imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, a qualquer se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Presta atenção aqui, olhou, prestou atenção, viu, ouviu? Então quem não adorasse aquela estátua seria lançado num grande forno de fogo, labareda ardente, e seria queimado. Ali estava a nova ordem mundial acontecendo também. Ali já tinha outra proposta, de outra forma, da nova mundial. Estava acontecendo ali. Ok, você vem para o tempo presente, meu amado. O que nós estamos percebendo é que, novamente, o homem sem Deus, que não quer temer a Deus, que não quer buscar Deus, que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus, que não quer saber de Jesus, que não quer estar sob o domínio desse grande Criador maravilhoso, cheio de amor e graça,
ele novamente se levanta e tenta aqui reinventar novamente uma proposta que Deus, na história da humanidade, destruiu, dizimou todos aqueles que queriam ser independentes de Deus, fazer a sua vontade. Presta atenção aqui, Deus não tem o desejo particular nele de ser um Deus egoísta, um Deus pessoal, um Deus exclusivista. Mas como Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele nos criou para adoração, e o pecado trouxe a queda desse homem, o pecado separou Deus de Deus. A palavra pecado é afastar-se de Deus, a palavra pecado é desviar-se do alvo, e o homem desviou do alvo. O homem desviou do alvo, qual alvo seria? O alvo seria adorar a Deus, na sua essência de Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que daria ao homem uma terra maravilhosa, próspera, sem pecado, sem dor, sem angústia, sem tristeza e tudo mais. Mas o homem, no pecado, errou o alvo e foi adorar a si próprio. Mas ele adorou mais a criatura do que o Criador, e hoje ele continua nesta caminhada. Ok, nesta proposta que está se levantando agora aí, então eu quero passar para você rapidamente que tem uns grandes homens, juntamente com Bill Gates, George Soros, os Bilderbergs, né, junto com a NASA, a ONU, junto com o G8, G7, junto com a União Europeia, com o BRICS, e são grupos de governantes, são nações, sem contar os empresários que estão criando a tecnologia e estão criando uma proposta de melhoria para a humanidade, tecnologias avançadas. Você sabe que tudo isso aí vai dar no final perigoso, no final tenso no futuro, mas todo mundo vê isso como uma coisa assim de melhoria para a humanidade. A tecnologia deveria ser para o bem da humanidade, mas infelizmente vai levar o homem para um sinal de destruição. Pois bem, então nesse pensamento houve uma convocação em 2021, ano passado, no período da pandemia ainda, tá certo? E na pandemia houve um caos nacional, mundial, de grande monta. Houve muitas mortes, houve desespero, houve medo, houve uma quebra das moedas, houve uma falência de muitas empresas, houve um repensar, um reanalisar, e realmente a sociedade mundial ficou numa situação muito delicada, onde se via diante do inimigo invisível, que era o coronavírus, e ninguém conseguia saber como combater esse coronavírus, e simplesmente ficaram totalmente indefesos, amarrados, travados, diante do inimigo poderoso, matador, destruidor. Pois bem, esse vírus aí, todo mundo sabe de repente, mas fica cá entre nós, que de repente nada acontece por acaso. As profecias estão acontecendo, vão acontecer, e as pessoas estão percebendo que tudo está se consolidando, e o quebra-cabeça das profecias e do estabelecimento da nova ordem está se formando. Deus está a par disso aí, Deus está consciente disso aí que vai acontecer. Não está acontecendo perante Deus sem Deus saber. Está sabendo-se porque as profecias que Deus falou, para os profetas falarem para o mundo, estão acontecendo. Só que o homem está fazendo algo, ele pensa na sua concepção, na sua imaginação, que ele está fazendo coisas para o futuro da humanidade, que será para beneficiar a humanidade. Pelo contrário, por detrás dessas propostas aqui, então em 2021, que o fundador do FEM, do Fórum Econômico Mundial, o Sr. Klaus Schwab, reuniu algumas lideranças e, através de um vídeo, tornou oficial o que se pode se definir como a grande agenda da nova ordem mundial. Tá, ok? Em Davos. Isso foi em Davos, na Suíça, em 2021. Tá certo? Então foi lá que ele começou a conversar com o pessoal, ele convocou as maiores autoridades do mundo, desde da política, empresários, de vários setores da sociedade, especialistas em meio ambiente, e das ações sociais, das epidemias, e grandes corporações tecnológicas e das redes sociais. Ele convocou esse pessoal para uma conversa, para um bate-papo, para um discutir, tá certo? E agora, veja bem, eu pergunto para você aqui, você vai analisar comigo, vai pensar, vai prestar atenção, vai pensar, vai fazer um repensar, vai analisar com cautela, com carinho. Qual foi a intenção desse encontro?
meu amado? Qual foi a intenção desse encontro? O que está acontecendo? Por que estão se reunindo, conversando aqui e acolá, trocando figurinhas? Qual a intenção disso aí? Então aqui, a proposta dessa reunião é muito importante você saber que o que eles estão fazendo é trazer a nova ordem mundial, tá certo? Trazer a nova mundial, tá bom? Mas logo na outra live eu vou mostrar para você quem foi os fundadores da nova era no século passado, tá certo? Século retrasado e passado, quem foram os fundadores e o que estava envolvido naquilo ali, tudo mais, tá certo? Mas aqui vou falar para você então qual foi a intenção desse encontro que o senhor Klaus Schwab, o grande fundador do Fórum Econômico Mundial, tá certo? Ele fala que aqui começa o fio da meada, então, do grande reset, tá certo? Que seria, o que é o grande reset? Eu falar para você aqui que seria a grande redefinição, a grande reinicialização de uma nova proposta, de um novo tempo, de uma nova ideias, de novos valores, que seria a mudança de tudo. Seria a nova ordem para eles é abandonar a velha ordem seria, em suma, abandonar os valores judaico-cristão, tá certo? Abandonar os valores de Deus, os valores da família, os valores que realmente Deus estabeleceu para que o homem pudesse realmente viver em paz neste mundo. Então, o novo reset, a nova reiniciação, a nova redefinição do mundo seria: abandonamos o que é velho, jogamos fora e restabelecemos o que é novo. Novo, nada. Falei isso para você. O rei Salomão disse lá há 2.500 anos atrás: nada é novo debaixo do céu. O homem está tentando dizer que a roda é redonda. Ele está tentando reinventar uma roda redonda. Isso é pura loucura. Porém, mas eles estão fazendo. E vai acontecer, porque a Bíblia fala que tem que acontecer. Eles vão fazer isso aí. Então ele fala aqui então que aqui começa aqui o fio da meada, que o grande reset, a grande reiniciação, seria a grande redefinição. O Sr. Klaus disse: todos os países, Estados Unidos, a China, todos os países do mundo, né? Acima de 300 países do mundo, né? Ele fala assim: devem participar e todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás, devem ser transformados. Tecnologia do petróleo e do gás deve ser transformada. Logicamente, aí começa, que seria a plataforma a máquina, né? A engenhoca, né? A engrenagem da economia mundial é o petróleo e o gás, que hoje se percebe que a própria Rússia realmente cortou o gás para a Europa. Ele cortou o gás, cortou a economia do país, perdão, cortou a economia de um continente, cortou a economia do mundo. Exemplo, se a Arábia Saudita começar a achar que deve cortar o petróleo para o mundo, vai acontecer como com o Iraque, né? Vai lá então as coligações dos países e arrebentaram, destruíram, dizimaram totalmente o Iraque, tá certo? Porque o sistema não é contrariar, é você dançar música, como o Iraque, com Saddam Hussein e os demais não dançaram a música da nova ordem mundial, chegando já com tudo. Então foi dizimado, destruído a nação Iraque. Pois bem, então aqui a Rússia vai entrar logo nesse mesmo processo. Logo a Rússia vai entrar nesse processo também de destruição, porque está negando o feijão para os países do continente europeu, correto? Pois bem, então ele fala assim então que deve ter uma participação desse pessoal que deve ser transformada, deve haver uma transformação. Ok, em suma, precisamos fazer um grande reinício do capitalismo, correto? Precisamos renovar, precisamos transformar, fazer uma nova ideologia do nosso capitalismo, um novo pensar. O que seria, como o capitalismo pode ser mais eficaz, entre aspas, para meia dúzia no mundo, tá certo? Porque a nova ordem mundial não é para o mundo, é para meia dúzia, correto? Beleza pura? Então, aqui fala que, em suma, precisamos fazer o grande reinício do capitalismo. Ele afirma: a pandemia representa uma rara janela de oportunidade para refletir, pensar, sondar, discutir, redefinir, reimaginar e resetar o mundo. Que seria nova ordem mundial, está aí, chegou para dar início a isso que o mundo está percebendo.
Uma nova ordem mundial está chegando para propor ao mundo que devemos sentar e redefinir as nossas bases sociais, econômicas e tudo mais, porque não pode ficar como está. Por que isso aí? Agora eu pergunto para você, aqui uma pergunta para você meditar, refletir nesse final dessa live aqui, para você pensar. Aonde surgiu a nova ordem mundial? Aonde surgiu? Ela tem cunho somente humano ou tem cunho espiritual? Vamos trabalhar aqui na próxima live essa proposta. Aonde surgiu a nova ordem mundial? Então eu digo para você, no coração de Satanás. Tá certo? Então eu vou ler para você aqui rapidamente para terminar, no livro de Isaías, capítulo 14, e 12 a 14, onde fala onde surgiu a nova ordem mundial de um príncipe realmente que era todo-poderoso anjo. Ele caiu por pensar assim. Olha só, olha aqui. Presta atenção, vou ler para você então ter uma noção básica, e na próxima live vamos trabalhar mais profundamente esse assunto e outros assuntos mais. Então, Isaías 14, 12 a 15 fala: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitabas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, assentarei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens. Ele fala aqui: e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está então um ser chamado Satanás, que queria ser igual a Deus e foi lançado dos céus para a terra. Então ele veio para a terra fazer o quê? Uma criação, um poder paralelo nessa terra para confrontar Deus. Uma criação de um poder paralelo do mal. Então a nova ordem mundial tem base, fundação em Satanás e não no Deus poderoso que é todo os céus da terra. Meu amado, até a próxima live que vamos falar mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Até a próxima.